Imagine uma sentinela solitária flutuando no vazio abissal do ano 100 trilhões. Pode ser uma sonda autômata, o último vestígio de uma civilização que há muito se transformou em pó. Ou talvez uma consciência biológica que aprendeu a extrair energia da própria agonia das estrelas. Ela abre seus sensores para o cosmos, buscando a luz familiar das galáxias vizinhas, a tapeçaria brilhante que outrora adornava a noite de seus ancestrais. Mas não há nada para ver. O céu é um manto de escuridão impenetrável, um oceano negro sem ilhas, sem faróis, sem esperança. Para essa sentinela do futuro distante, o universo é um lugar de isolamento claustrofóbico. A Via Láctea e suas vizinhas locais fundiram-se há muito tempo em uma única e gigantesca elipse de estrelas velhas e avermelhadas. Uma ilha solitária à deriva em um mar que não para de crescer. Todas as outras galáxias, os bilhões de espirais e nuvens magalhânicas que hoje capturamos com nossos telescópios, desapareceram. Elas não deixaram de existir, mas foram arrastadas pelo tecido do espaço-tempo a velocidades superiores à da própria luz, cruzando um horizonte de eventos cósmico do qual nenhuma informação pode jamais retornar. A luz que emitem tenta desesperadamente nadar contra a correnteza de um espaço em expansão acelerada, mas o espaço se cria mais rápido do que os fótons conseguem viajar. Elas foram exiladas da realidade observável. Para este observador final, a cosmologia é uma ciência morta. Não há evidências do Big Bang. Não há radiação cósmica de fundo, pois esta terá sido esticada até se tornar um silêncio de rádio indetectável, com comprimentos de onda maiores do que o próprio horizonte visível. Se os habitantes dessa era remota não possuírem registros históricos de bilhões de anos, eles olharão para o vazio e concluirão, com toda a lógica e rigor científico, que eles são tudo o que existe. Acreditariam que o universo é estático, finito e consiste apenas de sua única galáxia moribunda, cercada por um nada eterno. É uma ironia cruel do destino que a verdade suprema sobre a origem e a natureza do cosmos esteja sendo lentamente apagada, como pegadas na areia sendo varridas por uma maré invisível e implacável. Mas para entender o horror desse futuro silencioso, devemos rebobinar a fita do tempo. Devemos viajar de volta, muito antes de percebermos que o universo era uma besta indomável que se rasgava em pedaços. Precisamos retornar à inocência. Pousemos agora nas planícies da Mesopotâmia, ou nos templos de pedra da Grécia Antiga, sob um céu noturno que parecia muito diferente, não em aparência, mas em significado. Quando os primeiros astrônomos erguiam os olhos para a abóbada celeste, eles não viam um abismo em expansão. Eles viam ordem. Eles viam uma arquitetura divina. Para Aristóteles e Ptolomeu, e para as incontáveis gerações que viveram sob seus dogmas, o universo era como uma caixa de joias perfeitamente construída. As estrelas eram diamantes fixados em esferas de cristal que giravam com uma precisão de relojoaria eterna. Havia um conforto profundo nessa visão. A ideia de um universo estático era um abraço psicológico para a humanidade. Significava que o palco onde encenamos nossos dramas, guerras e amores, era sólido. O cenário não mudava. O universo não tinha começo, o que nos poupava da pergunta incômoda sobre o que havia antes, e não tinha fim, o que nos salvava do terror do esquecimento absoluto. Era uma eternidade cíclica, imutável, segura. Mesmo quando a revolução científica começou a desmontar as esferas de cristal, a necessidade de um cosmos estático permaneceu enraizada na mente dos maiores gênios. Isaac Newton, ao formular a lei da gravitação universal, deparou-se com um paradoxo que ameaçava essa estabilidade.
Se a gravidade é uma força atrativa, onde cada objeto puxa todos os outros, por que o universo não colapsa sobre si mesmo em uma grande bola de fogo? Por que as estrelas não caem umas sobre as outras como um castelo de cartas, cujas bases foram removidas? Newton, incapaz de aceitar um universo que se autodestruía, invocou a mão divina para manter as estrelas separadas, ou supôs que o universo fosse infinito, com estrelas distribuídas uniformemente em todas as direções, de modo que a atração da direita cancelasse a atração da esquerda, mantendo tudo em um equilíbrio precário, como agulhas equilibradas em suas pontas. Era uma solução frágil para um problema monumental, uma tentativa desesperada de manter o universo imóvel. Avançamos então para o início do século XX, para um escritório em Berlim, onde um homem de cabelos revoltos reescrevia as regras da realidade. Albert Einstein acabara de formular a relatividade geral, uma teoria que descrevia a gravidade não como uma força invisível, mas como a curvatura do próprio espaço-tempo. Imagine um lençol de borracha esticado, onde estrelas e planetas são bolas de boliche que criam vales e depressões. A matéria diz ao espaço como se curvar, e o espaço diz à matéria como se mover. No entanto, as equações de Einstein sussurravam uma verdade que ele se recusava a ouvir. Quando ele aplicou suas fórmulas ao universo como um todo, elas lhe disseram que o cosmos não podia ficar parado. O tecido do espaço-tempo era dinâmico. Ele tinha que estar se contraindo sob sua própria gravidade ou se expandindo devido a algum impulso inicial. Um universo estático era fisicamente impossível, instável, como um lápis equilibrado verticalmente sobre uma mesa vibrante. Ao menor toque, ele cairia. Mas a intuição filosófica de Einstein, o preconceito milenar herdado dos gregos, gritou mais alto que sua própria matemática. O universo tinha que ser eterno, tinha que ser estático. A ideia de um cosmos que mudava de tamanho, que tinha um nascimento explosivo ou uma morte gélida, parecia-lhe grosseira, quase irracional. Para forçar a realidade a se curvar à sua vontade, Einstein introduziu um termo extra em suas equações. Ele o chamou de constante cosmológica. Imagine essa constante como uma força antigravitacional, uma pressão invisível, embutida no próprio vácuo do espaço, que empurrava para fora, com a exata mesma força que a gravidade puxava para dentro. Era um pilar artificial erguido para sustentar o teto do universo, impedindo-o de desabar. Com essa modificação matemática, Einstein restaurou a ordem. O universo voltou a ser a caixa de joias imutável. O palco estava seguro novamente. O mundo da física respirou aliviado. A eternidade estava garantida. Mas a natureza não se importa com nossas preferências filosóficas ou com a elegância de nossas equações. Enquanto os teóricos dormiam tranquilos sob o cobertor da constante cosmológica, a realidade preparava-se para abrir as cortinas e revelar um cenário muito mais vasto e aterrorizante. Nas montanhas da Califórnia, longe dos quadros negros de Berlim, um telescópio gigante estava sendo apontado para as manchas nebulosas que pontilhavam a escuridão. Edwin Hubble, um homem que observava o céu com a frieza de um legista, estava prestes a destruir a imobilidade do cosmos. Ao analisar a luz dessas nebulosas, ele percebeu algo estranho. A luz das galáxias distantes estava sendo esticada, desviada para a parte vermelha do espectro eletromagnético. Pense no som de uma ambulância que passa por você em alta velocidade. Quando ela se aproxima, as ondas sonoras são comprimidas e o tom é agudo. Quando ela se afasta, as ondas são esticadas e o som se torna grave. A luz comporta-se de maneira semelhante.
Se uma galáxia estivesse se aproximando, sua luz seria comprimida para o azul. Se estivesse se afastando, seria esticada para o vermelho. E Hubble viu vermelho em toda parte. Não importava para onde ele olhasse, as galáxias estavam fugindo de nós. E mais perturbador ainda, quanto mais longe elas estavam, mais rápido fugiam. O universo não era uma estátua de mármore. Era uma explosão em câmera lenta. O tecido do espaço estava se esticando, carregando as galáxias consigo, como detritos em um rio caudaloso. A descoberta de Hubble despedaçou o universo estático. Einstein, ao ver os dados, chamaria sua constante cosmológica de seu maior erro. A muleta matemática foi descartada. O universo teve um início. Houve um Big Bang. E agora, sabíamos que ele estava se expandindo. Durante décadas, acreditamos que essa era a história completa. O universo nasceu em fogo, expandiu-se e, pensávamos nós, a gravidade acabaria por vencer. A atração mútua de toda a matéria no cosmos agiria como um freio gigantesco. Esperávamos que a expansão diminuísse gradualmente, assim como uma pedra, lançada ao ar, sobe cada vez mais devagar até parar. O destino do universo parecia ser uma desaceleração graciosa, talvez até uma reversão, um Big Crunch, onde tudo voltaria a se reunir em um abraço final. Mas estávamos errados, tragicamente errados. A visão daquela sentinela no ano 100 trilhões não é causada apenas pela inércia do Big Bang. Há algo mais à espreita nas sombras. Algo que não percebemos enquanto olhávamos para a luz das estrelas. No final do século XX, quando tentamos medir o quanto a gravidade estava freando o universo, encontramos o oposto. As galáxias distantes não estão desacelerando. Elas estão acelerando. É como se você jogasse uma maçã para o alto e, em vez de cair de volta para sua mão, ela disparasse para o céu com velocidade crescente, impulsionada por uma mão fantasma. O maior erro de Einstein ressuscitou dos mortos, mas agora com uma face monstruosa. O vazio não é vazio. O espaço não é apenas o palco onde a matéria dança. O espaço é um ator, e ele tem energia. Uma energia escura, misteriosa, que brota do nada e empurra tudo para longe. Ao olharmos para o abismo, percebemos que a estabilidade antiga era uma ilusão. Estamos vivendo em um universo que está sendo rasgado de dentro para fora. A energia escura é o dominador silencioso do nosso destino, a força que dita que o fim não será um colapso ardente, mas um congelamento solitário. Aquele observador no futuro distante, cercado pelo negrume absoluto, é o herdeiro de nossa ignorância e de nossas descobertas. Ele flutua em um cosmos onde a evidência da criação foi apagada pela expansão desenfreada. Nós, neste breve momento dourado da história cósmica, temos o privilégio único de ver as galáxias antes que elas fujam para sempre, de ouvir os ecos do Big Bang antes que eles se calem. Somos os únicos que podem compreender a verdadeira escala da tragédia. Mas o que é exatamente essa energia que domina o vazio? Como pode o nada pesar alguma coisa? Como pode o vácuo ter a força para empurrar galáxias inteiras contra a vontade implacável da gravidade? Para responder a isso, precisamos mergulhar no mundo do muito pequeno, onde as regras da realidade se dissolvem em probabilidade e caos, e onde o espaço vazio ferve com uma atividade frenética que desafia a imaginação. A jornada para entender a maior estrutura do universo começa com um mergulho na menor delas. Imagine as ruas de paralelepípedos de Berlim em 1917. O mundo lá fora está em chamas, consumido pelas trincheiras lamacentas e pelo rugido da Primeira Guerra Mundial.
Mas dentro de um escritório silencioso, iluminado apenas pela luz fraca de um candeeiro a gás, Albert Einstein trava uma batalha diferente. Não é uma guerra por território ou nações, mas uma luta pela própria alma do cosmos. Ele acabara de presentear a humanidade com a relatividade geral, uma estrutura intelectual de beleza aterrorizante que redefiniu a gravidade não como uma força misteriosa que puxa maçãs para o chão, mas como a curvatura do próprio espaço e tempo. Imagine um lençol esticado onde objetos pesados criam vales profundos, obrigando tudo ao redor a seguir caminhos curvos. Era elegante, era perfeito, mas havia um problema catastrófico escondido na tinta de suas equações. Sempre que Einstein aplicava sua nova teoria ao universo como um todo, a matemática se rebelava. A gravidade, por sua própria natureza, é atrativa. Ela quer unir as coisas. Ela anseia pelo colapso. Se o universo fosse preenchido com matéria, como as estrelas e nebulosas que vemos, a gravidade mútua de todos esses objetos deveria, inevitavelmente, puxar tudo para dentro. O cosmos deveria estar encolhendo, desmoronando sobre si mesmo em um apocalipse ardente. No entanto, para Einstein e para todos os sábios daquela época, o universo era um templo estático. Era eterno, imutável, uma esfera de estrelas fixas que existia desde sempre e existiria para sempre. A ideia de um universo que se move, que respira ou que muda de tamanho era tão estranha quanto a ideia de que o tempo poderia parar. Para salvar sua visão de um universo imóvel contra a tirania de sua própria matemática, Einstein cometeu um ato de vandalismo calculado. Ele introduziu um termo extra em suas equações, uma modificação manual. Ele a chamou de constante cosmológica, representada pela letra grega lambda. Pense na constante cosmológica como um pilar invisível sustentando um teto que deseja desabar. Ou melhor, imagine-a como uma força repulsiva, uma energia inerente ao próprio espaço vazio que empurra para fora com a exata mesma força que a gravidade puxa para dentro. Era um equilíbrio perfeito e precário, como tentar equilibrar um lápis sobre a ponta fina. Se a gravidade puxava, o lambda empurrava. O universo permanecia congelado, uma fotografia eterna, salvo da destruição pela mão do seu criador. Einstein podia dormir tranquilo, acreditando ter domado a fera dinâmica que ele mesmo descobrira. Mas a natureza não se importa com a elegância das nossas crenças, nem com o sono dos gênios. Enquanto a Europa se reconstruía das cinzas da guerra, do outro lado do mundo, nas montanhas de San Gabriel, na Califórnia, a tecnologia estava prestes a abrir uma janela para o abismo. O observatório de Monte Wilson erguia-se acima das nuvens e da poluição luminosa de Los Angeles. Lá, no frio cortante da altitude, repousava o telescópio Hooker, um gigante de aço e vidro com um espelho de 100 polegadas, o maior olho que a humanidade já havia voltado para os céus. O homem que comandava esse Leviatã era Edwin Hubble. Ele não se parecia com o estereótipo do cientista de laboratório. Era um homem que andava com a postura de um major, cachimbo nos dentes, vestindo casacos de couro, exalando uma confiança quase arrogante. Hubble não estava interessado em teorias abstratas, escritas em quadros negros em Berlim. Ele queria ver. No final da década de 20, Hubble apontou o Hooker para as manchas difusas de luz que os astrônomos chamavam de nebulosas. Até aquele momento, muitos acreditavam que essas nuvens de luz estavam dentro da nossa própria galáxia, a Via Láctea, que se pensava ser a totalidade do universo. Mas ao identificar estrelas variáveis pulsantes, conhecidas como cefeidas,
Dentro dessas nebulosas, Hubble percebeu algo aterrorizante. Elas estavam inimaginavelmente longe. Aquelas manchas não eram nuvens de gás próximas. Eram ilhas, eram outras galáxias, cidades de estrelas inteiras, separadas de nós por oceanos de vazio tão vastos que a mente humana mal conseguia compreender. O universo de repente cresceu de um quintal aconchegante para um arquipélago infinito. Mas a verdadeira revolução não foi o tamanho do palco, mas o que os atores estavam fazendo. Hubble começou a analisar a luz que vinha dessas galáxias distantes. Ele usou um prisma para decompor a luz estelar em um arco-íris, o espectro. Quando a luz viaja pelo espaço, ela carrega assinaturas, linhas escuras que revelam os elementos químicos das estrelas. Mas Hubble notou que essas linhas não estavam onde deveriam estar. Elas estavam deslocadas para a extremidade vermelha do espectro. Para entender o que isso significa, imagine o som de uma ambulância passando por você. Quando ela se aproxima, o som é agudo. As ondas sonoras são espremidas. Quando ela se afasta, o som se torna grave. As ondas são esticadas. A luz se comporta de maneira semelhante. Se uma galáxia estivesse se aproximando de nós, sua luz seria espremida para o azul. Mas se estivesse se afastando, suas ondas de luz seriam esticadas, tornando-se mais longas e avermelhadas. Para onde quer que Hubble olhasse, com exceção de alguns vizinhos muito próximos, as galáxias estavam vermelhas. Elas estavam fugindo. E não era uma fuga aleatória. Havia uma ordem matemática sinistra nesse êxodo. As galáxias que estavam 2 vezes mais longe moviam-se 2 vezes mais rápido. As que estavam 3 vezes mais longe, 3 vezes mais rápido. Isso não era uma explosão no espaço, onde estilhaços voam para o vazio pré-existente. Era o próprio espaço que estava sendo criado entre as galáxias. Imagine um pão de passas crescendo no forno. As passas não estão se movendo através da massa. É a massa entre elas que se expande, afastando cada passa de todas as outras. Do ponto de vista de qualquer passa, parece que todas as outras estão fugindo. A descoberta foi um terremoto. O universo estático de Einstein, aquele templo imóvel e seguro, era uma ilusão. O cosmos real era violento, dinâmico e estava se despedaçando. Em 1931, Einstein viajou para o Monte Wilson. Existem fotografias desse encontro histórico. Vemos o pai da relatividade, com seus cabelos revoltos e olhos gentis, espiando através da ocular do telescópio gigante, enquanto Hubble observa ao lado, como um guardião da nova verdade. Disse que, confrontado com a evidência irrefutável do desvio para o vermelho, Einstein capitulou. Ele percebeu que sua insistência em um universo estático o cegara para a previsão mais espetacular de sua própria teoria. Se ele tivesse confiado nas equações originais, sem o remendo da constante cosmológica, ele poderia ter previsto a expansão do universo 1 década antes de Hubble a observar. Einstein abandonou o lambda. Ele chamou a constante cosmológica de o maior erro de sua vida. Ele a baniu de seus pensamentos, considerando-a uma cicatriz feia em uma teoria bela, um monumento à falibilidade humana e ao preconceito filosófico. Para ele, o universo era dinâmico, simplesmente porque a geometria do espaço-tempo, assim, o ditava, impulsionada pelo ímpeto inicial da criação, desacelerada apenas pela atração gravitacional da matéria. A constante cosmológica foi enterrada. Os físicos a trataram como uma relíquia embaraçosa, um número que deveria ser 0, uma curiosidade histórica de um gênio que piscou na hora errada.
O universo estava se expandindo, sim, mas todos assumiram que a gravidade, a grande escultora, estava lentamente freando essa expansão. O destino do cosmos parecia ser uma desaceleração gradual, uma longa e majestosa exalação até que as estrelas se apagassem e o movimento cessasse. Mas a matemática, uma vez escrita, tem uma vida própria. O gênio na garrafa, a constante cosmológica, recusou-se a morrer. Ela permaneceu nas sombras das equações de campo, um fantasma esperando o momento certo para retornar. Einstein pensou que o lambda era um erro porque ele não via necessidade dele em um universo em expansão que deveria estar desacelerando. Ele pensou que era um curativo desnecessário. O que ele não sabia, o que ninguém poderia saber naquela época, era que o vazio do espaço não é vazio. E que aquele erro, aquela energia repulsiva que ele inventou para manter o universo parado, não apenas existia, mas estava prestes a se tornar o protagonista mais dominante e aterrorizante de toda a criação. Einstein achava que seu erro foi introduzir o lambda. A ironia suprema, que levaria décadas para ser revelada, é que seu verdadeiro erro foi tentar removê-lo. Pois no escuro profundo entre as galáxias, algo estava empurrando. Algo estava esperando. Se a gravidade é o desejo da matéria de se unir, o que acontece quando o próprio nada decide que quer mais espaço? Imagine uma pedra lançada com força em direção aos céus. No momento em que ela deixa a mão do arremessador, possui uma velocidade imensa, uma energia cinética que desafia o solo. Ela sobe, rasgando o ar, conquistando altitude. Mas a Terra é ciumenta. A gravidade, essa mão invisível e implacável, começa imediatamente a puxar a pedra de volta. A subida desacelera. O momento de triunfo da pedra diminui, segundo a segundo, até que ela atinge aquele instante de quietude perfeita no apogeu, antes de inevitavelmente cair de volta ao pó de onde veio. Durante quase todo o século XX, os cosmólogos olharam para o céu noturno e viram aquela mesma pedra. Eles viram as galáxias distantes fugindo de nós, impulsionadas pelo fogo primordial da criação, mas estavam convictos de que a gravidade cósmica estava puxando as rédeas. A questão não era se o universo estava freando, mas sim com que força o pé estava pressionando o pedal do freio. A humanidade residia em um cosmos governado por uma lógica newtoniana expandida para escalas relativísticas. Era um universo de consequências previsíveis, onde cada ação tinha uma reação e onde a massa ditava o destino. Havia um conforto solene nessa visão, uma sensação de que as leis da física que governavam uma maçã caindo em um pomar inglês eram as mesmas que ditavam a morte térmica ou o renascimento de toda a existência. Para entender essa visão de mundo, precisamos abandonar a ideia do espaço como um palco estático onde os atores entram e saem. Em vez disso, visualizamos o tecido do espaço-tempo não como uma caixa vazia, mas como uma massa de pão crescendo dentro de um forno cósmico invisível. As galáxias não são viajantes correndo através do espaço, mas sim as passas incrustadas nessa massa. À medida que o pão cresce e incha, a massa entre as passas se expande, carregando-as para longe umas das outras. Uma passa não foge da sua vizinha. É o meio entre elas que se dilata, criando abismos de vazio onde antes havia proximidade. Essa analogia culinária, no entanto, escondia uma batalha titânica. Enquanto a massa do pão empurrava para fora, a gravidade de cada partícula no universo tentava puxar tudo de volta para dentro. Era um cabo de guerra cósmico de proporções épicas. De um lado, o momento explosivo herdado do nascimento do tempo,
a inércia pura da expansão. Do outro, a atração gravitacional implacável de toda a matéria, escura e luminosa, tentando costurar o universo de volta em um único ponto. Os cientistas chamavam isso de parâmetro de desaceleração. Era o número sagrado que diria o futuro. Se a massa do universo fosse suficiente, a gravidade seria como uma corrente forte, o bastante para parar a pedra no ar e trazê-la de volta. As galáxias parariam de se afastar. O desvio para o vermelho que Hubble observou se tornaria um desvio para o azul. O universo começaria a encolher. Isso levava a uma visão escatológica fascinante e aterrorizante, conhecida como o Grande Esmagamento. Nesse cenário, o filme da história cósmica seria rebobinado. O espaço entre as galáxias diminuiria. O céu noturno ficaria cada vez mais brilhante à medida que a luz de bilhões de estrelas fosse comprimida em um volume menor. A radiação cósmica de fundo, o eco frio do início dos tempos, aqueceria novamente. Eventualmente, estrelas colidiriam, galáxias se fundiriam em um caos ardente, e toda a matéria, toda a energia, toda a história e memória do universo seriam esmagadas em uma singularidade final, um ponto de densidade infinita e temperatura infinita. O fim seria um espelho do começo. Havia uma elegância cíclica nessa teoria que atraía muitos teóricos. Talvez o universo fosse como um pulmão, inspirando e expirando em éons de tempo, morrendo em fogo apenas para renascer em outro Big Bang. Um universo fênix, eterno em sua recorrência. A outra possibilidade era menos dramática, mas igualmente melancólica. Se a gravidade fosse fraca demais, se não houvesse matéria suficiente para segurar a expansão, o universo continuaria a crescer para sempre, mas cada vez mais devagar. A pedra subiria eternamente, perdendo velocidade, mas nunca parando completamente, nunca retornando. As galáxias se afastariam até desaparecerem da vista umas das outras. As estrelas queimariam todo o seu combustível. O universo se tornaria um lugar frio, escuro e vasto. Um cemitério de cinzas estelares flutuando em um vazio infinito. A morte térmica. Tudo dependia da densidade crítica. Era uma pesagem cósmica. Os astrônomos precisavam colocar o universo inteiro em uma balança. Eles contaram estrelas, estimaram a massa das nuvens de gás e inferiram a presença da matéria escura pelas curvas de rotação das galáxias. Eles somaram cada átomo, cada fóton, cada grão de poeira. A busca por esse número, a densidade média da matéria, tornou-se o santo graal da cosmologia observacional nas últimas décadas do século XX. Era uma época de certeza metodológica. Os telescópios ficavam maiores, os detectores mais sensíveis. A missão era medir a taxa de desaceleração. Ninguém duvidava que a desaceleração existia. A física exigia isso. A gravidade é uma força atrativa. Ela puxa, ela reúne, ela freia. Não havia nenhuma força conhecida na natureza capaz de empurrar as galáxias para longe umas das outras em grandes escalas além do impulso inicial. A energia cinética se dissipa contra o trabalho da gravidade. Essa era a lei. Imagine os astrônomos como cartógrafos antigos medindo a costa de um novo continente. Eles mapeavam a geometria do espaço-tempo tentando discernir se ele era plano, aberto ou fechado. Um universo fechado, denso o suficiente, curvar-se-ia sobre si mesmo, como a superfície de uma esfera, destinado ao colapso. Um universo aberto, rarefeito demais, curvar-se-ia como uma sela de cavalo, destinado à solidão eterna. Um universo plano, equilibrado no fio da navalha da densidade crítica, desaceleraria
assintoticamente, parando apenas no infinito do tempo. Mas medir o universo é uma tarefa repleta de ilusões. Para medir a velocidade de expansão no passado e compará-la com a atual, precisamos olhar para longe. E olhar para longe é olhar para o passado. A luz leva tempo para viajar. Quando olhamos para uma galáxia a 1 bilhão de anos-luz de distância, a vemos como ela era há 1 bilhão de anos. Se pudéssemos medir o quão rápido o universo estava se expandindo naquela época e comparar com a velocidade de expansão hoje, saberíamos o quanto a gravidade freou o cosmos. Precisávamos de marcadores de distância precisos, velas padrão, faróis no escuro, cuja luminosidade intrínseca fosse conhecida, permitindo-nos calcular a distância pela simples lei do inverso do quadrado. Quanto mais longe uma luz está, mais fraca ela parece. Durante anos, as galáxias foram usadas como essas velas, mas elas são velas imperfeitas. Galáxias evoluem, mudam de brilho, colidem. Eram relógios desajustados. A incerteza pairava sobre os dados. Os gráficos de Hubble, que plotavam a distância versus a velocidade, tinham margens de erro frustrantes. As barras de erro eram grandes demais para distinguir entre um universo que colapsaria e um que se expandiria para sempre. A resposta escapava por entre os dedos trêmulos da tecnologia da época. No entanto, a premissa subjacente permanecia inabalável. A gravidade era o escultor mestre. Ela havia forjado as estrelas a partir do gás primordial, aglomerado as galáxias em filamentos magníficos que teciam a teia cósmica. Parecia inconcebível que essa força, que governava o movimento dos planetas e a queda das maçãs, não fosse também o árbitro final do destino do universo. A desaceleração não era apenas uma hipótese, era uma consequência necessária da existência da massa. Os livros didáticos eram escritos com essa suposição. As palestras acadêmicas debatiam o valor de ômega, o parâmetro de densidade, mas sempre sob a sombra da atração. Era um universo compreensível, um universo onde a energia se conservava e as forças se equilibravam em uma dança de morte lenta. A ideia de que algo mais pudesse estar em jogo, algo escondido nas dobras do vácuo, era especulação de ficção científica ou heresia matemática. Nesse cenário de confiança científica, equipas de astrônomos começaram a procurar por uma vela melhor. Eles voltaram seus olhos para eventos cataclísmicos, explosões estelares tão brilhantes que poderiam ser vistas através do abismo do tempo. As supernovas do tipo Moinoa. Estas não eram apenas estrelas morrendo. Eram bombas termonucleares padronizadas pela natureza. Anãs brancas, cadáveres estelares densos como o coração de um átomo, roubando matéria de uma estrela companheira até atingirem um limite crítico preciso, o limite de Chandrasekhar. Nesse ponto exato, elas detonam, sempre com a mesma massa, sempre com a mesma luminosidade máxima. Eram as lâmpadas perfeitas para iluminar a geometria do universo. Se conseguíssemos encontrar essas explosões nas profundezas do espaço, a bilhões de anos-luz de distância, poderíamos medir a desaceleração com precisão cirúrgica. Poderíamos finalmente ver a curva no gráfico, a assinatura da gravidade puxando o cosmos de volta. A caçada começou. Noites frias em observatórios no topo de montanhas no Chile e no Havaí. Câmeras CCD digitais substituindo as velhas placas fotográficas, permitindo capturar fótons que viajaram por metade da idade do universo. Os astrônomos varriam o céu, comparando imagens de vastos campos de galáxias tiradas com semanas de diferença, procurando por um novo ponto de luz, uma faísca efêmera que indicasse uma estrela explodindo muito, muito longe. A expectativa
era clara. As supernovas distantes deveriam aparecer mais brilhantes do que se o universo estivesse se expandindo a uma taxa constante, porque a gravidade teria trazido as galáxias um pouco mais para perto umas das outras desde que a luz partiu. O universo deveria ser menor e mais denso do que uma expansão livre permitiria. Os dados deveriam mostrar o freio. Eles deveriam confirmar que a pedra lançada ao céu estava, de fato, perdendo velocidade. Era o fim da década de 1990. A humanidade estava prestes a virar a página do milênio. A física parecia estar arrumando a casa, preenchendo as lacunas finais do modelo padrão e da cosmologia. Estávamos confortáveis em nosso conhecimento de que vivemos em um universo dominado pela matéria, onde a gravidade, embora a mais fraca das forças fundamentais, reinava suprema nas grandes escalas. Mas o universo, em sua vasta indiferença às expectativas humanas, guardava um segredo nas trevas entre as estrelas. As primeiras análises dos dados começaram a chegar aos computadores. Os pontos no gráfico não estavam caindo onde a teoria da desaceleração predizia. A princípio, parecia erro. Poeira cósmica obscurecendo a visão. Falha na calibração dos instrumentos. As supernovas eram diferentes no passado. Os cientistas verificaram e reverificaram. Eles lutaram contra seus próprios dados, tentando forçá-los a se conformar à lógica da gravidade atrativa. Mas a luz daquelas estrelas moribundas sussurrava uma história diferente, uma história impossível. Elas estavam fracas demais, elas estavam longe demais. Era como se, em vez de frear, o universo tivesse pisado no acelerador. A estrutura da realidade estava prestes a ser rasgada. A massa de pão não estava apenas crescendo, ela estava sendo esticada por mãos fantasmas. A pedra lançada ao céu não estava desacelerando. Ela estava ganhando velocidade, subindo cada vez mais rápido em direção a um escuro desconhecido. O que poderia possuir energia suficiente para dominar a gravidade de todas as galáxias combinadas? O que poderia empurrar o próprio tecido da realidade com tal violência silenciosa? A certeza do grande esmagamento estava prestes a ser substituída por um mistério que faria a própria física tremer em suas fundações. Estávamos à beira de descobrir que a maior parte do universo não era feita de átomos, nem de matéria escura, mas de algo que nem sequer sabíamos que existia. Algo que emergia do próprio vazio. O palco estava montado não para uma resposta, mas para a maior pergunta que já havíamos formulado. Se a gravidade estava perdendo a batalha, quem era o novo vencedor? Nas montanhas áridas do Chile, onde o ar é tão rarefeito que cada respiração exige esforço e o céu noturno se abre como uma mandíbula de obsidiana cravejada de diamantes, o destino do cosmos estava prestes a ser reescrito. Era o final da década de 1990, uma época de otimismo tecnológico na Terra, mas de profunda incerteza nas fronteiras da cosmologia. Até aquele momento, a narrativa da humanidade sobre o universo era governada por uma intuição gravitacional simples, uma lógica herdada de Isaac Newton e refinada por Albert Einstein. Se você atira uma maçã para o alto, ela sobe, desacelera e cai. Se você lança um universo para fora, em uma explosão primordial, a gravidade mútua de todas as galáxias, estrelas e nuvens de gás, deve agir como um freio cósmico, puxando tudo de volta para o centro, ou, pelo menos, retardando a fuga para o infinito. A pergunta que assombrava os corredores das universidades não era se o universo estava desacelerando, mas quão rápido ele estava freando. O destino final de tudo o que existe dependia dessa taxa de desaceleração. Havia apenas duas opções no cardápio do Apocalipse: ou
a gravidade venceria, parando a expansão e puxando o cosmos de volta em um colapso ardente, um reverso do nascimento do tempo. Ou a gravidade seria fraca demais, permitindo que o universo continuasse a se expandir para sempre, mas cada vez mais devagar, como um carro deslizando em ponto morto, até parar no horizonte do tempo. Para resolver essa aposta existencial, duas equipes de astrônomos embarcaram em uma corrida científica que mais parecia uma caçada ao tesouro em um oceano sem mapas. De um lado estava o projeto de cosmologia de supernovas, liderado por Saul Perlmutter. Do outro, a equipe de busca de supernovas High-Z, com Brian Schmidt e Adam Riess. Eram rivais amigáveis, mas ferozes, competindo pelo privilégio de pesar o universo. A ferramenta que escolheram para essa tarefa hercúlea não era uma balança, mas uma bomba termonuclear natural de precisão assustadora. Eles precisavam de marcadores de distância, boias luminosas ancoradas nas profundezas do espaço e do tempo. Encontraram essa ferramenta nas anãs brancas. Imagine uma estrela que já viveu sua vida, queimou todo o seu combustível nuclear e colapsou sob o próprio peso, até se tornar um cristal de carbono e oxigênio do tamanho da Terra, mas com a massa do Sol. Esta é a anã branca, um cadáver estelar. Mas este cadáver pode ser reanimado se tiver uma companheira. Se esta anã branca orbitar perto o suficiente de outra estrela, sua gravidade intensa começará a sugar a matéria da vizinha, como um vampiro cósmico, drenando a vida de sua vítima. O processo é um balé de destruição matemática. A anã branca acumula matéria roubada até atingir um limite preciso, conhecido como o limite de Chandrasekhar, cerca de 1,4 vezes a massa do nosso Sol. Nesse exato momento, a pressão que sustenta a estrela falha catastroficamente. A temperatura interna dispara e o carbono se inflama em uma fusão nuclear instantânea. A estrela inteira detona. Não é apenas uma explosão, é uma aniquilação que, por algumas semanas, pode brilhar mais intensamente do que uma galáxia inteira de 100 bilhões de estrelas. O que torna essas supernovas do tipo Ia tão preciosas para os astrônomos não é apenas a violência de sua morte, mas a uniformidade dela. Como todas explodem ao atingir quase a mesma massa crítica, elas explodem com quase a mesma luminosidade intrínseca. Elas são o que chamamos de velas padrão. Se você vê uma vela acesa a 1 metro de distância, ela tem um certo brilho. Se você vê a mesma vela a 1 quilômetro, ela é muito mais fraca. Como sabemos exatamente quão brilhante a vela é na realidade, podemos calcular a distância exata, apenas medindo o quão fraca ela parece aos nossos olhos. Assim, os caçadores de supernovas apontaram seus telescópios para o vazio, procurando esses flashes de luz agonizante em galáxias distantes, bilhões de anos-luz atrás no tempo. A premissa era clara, e a física parecia inabalável. Eles mediriam o desvio para o vermelho da luz dessas galáxias para saber o quanto o espaço havia se expandido desde a explosão, e comparariam isso com o brilho da supernova para saber a distância. Se a gravidade estivesse fazendo seu trabalho, freando a expansão, as supernovas mais distantes deveriam parecer um pouco mais brilhantes e estar um pouco mais próximas do que se o universo estivesse se expandindo a uma taxa constante. Era como medir a desaceleração de um carro, observando como os faróis de outros veículos se aproximam no espelho retrovisor. As noites nos observatórios eram longas e frias, preenchidas pelo zumbido mecânico dos telescópios rastreando a rotação da Terra e pelo silêncio tenso da análise de dados.
Computadores processavam imagens digitais, subtraindo a luz estática das galáxias para revelar o novo ponto de luz que não estava lá na noite anterior. Cada supernova encontrada era um ponto em um gráfico, um pixel na imagem do destino cósmico. À medida que os dados se acumulavam, uma inquietação começou a se espalhar pelas duas equipes. Os números não se encaixavam. As supernovas distantes eram fracas, demasiado fracas. A primeira reação foi a negação, o ceticismo saudável, que é a armadura de qualquer cientista. Talvez houvesse poeira cósmica entre nós e aquelas galáxias, obscurecendo a luz e fazendo as estrelas parecerem mais distantes do que realmente estavam, como neblina em uma estrada noturna. Talvez as supernovas no universo primitivo fossem quimicamente diferentes, intrinsecamente menos brilhantes. As equipes verificaram e reverificaram, polindo suas lentes metafóricas e literais, procurando o erro, o bug no software, a falha no raciocínio. Mas a poeira cósmica avermelharia a luz, e essas supernovas não mostravam tal sinal. A química estelar parecia consistente. O erro se recusava a aparecer. A realidade dos dados permanecia, teimosa e aterrorizante. As supernovas eram mais fracas do que qualquer modelo de universo desacelerado permitia. A única explicação geométrica para aquela luz tão tênue era que as estrelas estavam muito mais distantes do que deveriam estar. Foi então que a impossível conclusão começou a tomar forma nas mentes de Adam Riess, Brian Schmidt e Saul Perlmutter. Imagine que você joga aquela maçã para o alto. Você espera que ela suba e depois caia. Mas em vez disso, enquanto você observa, a maçã sobe e, de repente, ganha velocidade. Ela não cai. Ela dispara para o céu, cada vez mais rápido, rompendo as nuvens, escapando da atmosfera, acelerando rumo às estrelas, como se um motor invisível tivesse sido ligado em seu núcleo. O universo não estava freando. A gravidade, a força que esculpiu as galáxias e mantém nossos pés no chão, estava perdendo a batalha cósmica. Era 1998, quando a notícia rompeu as comportas da comunidade científica. O universo não estava apenas se expandindo, ele estava acelerando. O tecido do espaço-tempo estava sendo esticado por algo que não podíamos ver, tocar ou compreender totalmente. As galáxias não estavam apenas se afastando umas das outras devido ao impulso inicial da criação. Elas estavam sendo empurradas, repelidas por uma mão invisível que emergia do próprio vazio. Esta descoberta virou a cosmologia de cabeça para baixo. Durante décadas, assumiu-se que o espaço vazio era inerte, um palco passivo onde o drama da matéria acontecia. A mecânica quântica já havia sugerido que o vácuo era um caldeirão fervilhante de partículas virtuais aparecendo e desaparecendo, mas a escala dessa energia parecia irrelevante para o movimento das galáxias. Agora, os dados das supernovas diziam o contrário. O vazio tinha peso, o nada tinha força. Para explicar essa aceleração, os físicos tiveram que ressuscitar um fantasma que o próprio Einstein havia tentado exorcizar, a constante cosmológica. Mas agora, ela não era um fator de correção para manter o universo estático. Ela era a manifestação de uma energia inerente ao próprio espaço. À medida que o universo se expande, cria-se mais espaço. Se o espaço tem energia, então cria-se mais energia. E essa energia exerce uma pressão negativa, uma espécie de antigravidade que empurra o universo para fora com violência crescente. A gravidade, sendo uma força atrativa, dilui-se à medida que a matéria se espalha. Mas essa nova força, que viria a ser batizada com um nome que evoca nossa profunda ignorância, energia escura, não se dilui.
ela é constante. Quanto mais o universo cresce, mais energia escura existe e mais forte se torna o empurrão. É um ciclo de feedback positivo de proporções cósmicas. O choque dessa revelação foi visceral. Significava que a matéria que conhecemos, os prótons, nêutrons e elétrons que compõem estrelas, planetas, oceanos e nossos próprios corpos, não era o ator principal no palco do universo. Éramos apenas espuma flutuando em um oceano profundo e escuro de energia desconhecida. A matéria bariônica, tudo o que a ciência havia estudado por milênios, era apenas uma impureza menor, uma poeira cintilante em um cosmos dominado por essa entidade fantasmagórica. A visão de um grande esmagamento, onde o universo terminaria em fogo e unidade, evaporou-se instantaneamente. Em seu lugar, surgiu uma profecia de solidão eterna. Se a aceleração continuar, as galáxias distantes serão empurradas para além do horizonte de eventos cósmico, para um lugar onde a luz delas nunca mais poderá nos alcançar. O céu noturno, com o passar de eons inimagináveis, ficará vazio e negro. As civilizações do futuro distante, se existirem, olharão para cima e não verão nada além de sua própria galáxia, ilhadas em uma escuridão absoluta, sem qualquer evidência do Big Bang ou da vasta teia cósmica que hoje mapeamos com tanto orgulho. Mas o que é exatamente essa energia? É realmente a constante cosmológica de Einstein, uma propriedade imutável do espaço? Ou é um campo dinâmico, algo fluido que muda com o tempo, uma quintessência que permeia o cosmos como um éter moderno? Os dados das supernovas nos disseram o que o universo está fazendo, mas permaneceram silenciosos sobre o porquê. Eles nos mostraram o efeito, mas esconderam a causa sob o manto de distâncias intransponíveis. A descoberta da aceleração cósmica foi um momento de humildade suprema. No auge de nossa capacidade tecnológica, quando pensávamos ter as chaves do reino celestial, o universo abriu uma porta para um porão escuro e vasto, cuja existência sequer suspeitávamos. As velas padrão iluminaram a escuridão apenas o suficiente para nos mostrar o tamanho da nossa ignorância. Enquanto os telescópios continuavam a rastrear o céu, capturando a luz moribunda de estrelas que explodiram antes mesmo da Terra existir, uma nova e inquietante realidade se assentava. Vivemos em um universo fugitivo. Estamos em uma jangada de matéria, sendo arrastada por uma correnteza invisível e implacável, afastando-nos de todas as outras ilhas de luz, navegando em direção a um futuro frio e solitário. A energia escura não é apenas um número em uma equação. É o ditador silencioso do nosso destino final. E enquanto olhamos para o abismo em expansão, a pergunta que ecoa não é mais de onde viemos, mas para onde estamos sendo levados com tanta pressa. Em um escritório silencioso em Berlim, no ano de 1917, Albert Einstein cometeu um ato de vandalismo matemático contra sua própria obra-prima. Diante das equações da relatividade geral, que descreviam um universo dinâmico e inquieto, ele hesitou. A elegância de sua teoria exigia movimento, mas sua intuição filosófica, ancorada em milênios de pensamento aristotélico, clamava por estática. O universo deveria ser eterno, imóvel, um monumento de mármore suspenso no tempo. Para forçar a realidade a se curvar à sua crença, Einstein introduziu um novo termo em seus cálculos, uma letra grega, lambda. Era um pequeno ajuste, um contrapeso artificial, desenhado para empurrar contra a gravidade e manter as estrelas fixas no firmamento. Ele a chamou de constante cosmológica. Anos mais tarde, quando Edwin Hubble,
revelou que as galáxias estavam de fato se afastando umas das outras, Einstein descartou o lambda com desdém, chamando-o de seu maior erro. A letra grega foi apagada dos quadros negros, banida para o esquecimento como uma relíquia de teimosia intelectual. Mas as ideias na física, assim como os monstros nos mitos antigos, raramente permanecem mortas. Nas últimas décadas do século XX, quando os astrônomos perceberam que a teia cósmica não estava apenas se esticando, mas acelerando violentamente, o fantasma de Einstein retornou. O erro renasceu não como uma falha, mas como a característica dominante do cosmos. Aquela constante cosmológica, que antes parecia um remendo feio, revelou-se a melhor descrição matemática para a energia escura. No entanto, o que Einstein via apenas como um número para equilibrar uma equação, a física moderna precisava compreender como uma entidade física real. Aqui reside o paradoxo que assombra nossos telescópios. A matéria comum, a poeira das estrelas, a água em nossos oceanos, tudo isso se dilui. Imagine um gás preso dentro de um pistão gigante. À medida que você puxa o êmbolo e aumenta o volume, o gás se torna rarefeito, sua densidade cai, sua energia se dispersa. É assim que o universo deveria se comportar. Mas a energia escura viola essa intuição fundamental. Ela é uma propriedade intrínseca do próprio espaço vazio. Isso significa que, se você tomar uma caixa de vácuo puro e dobrar seu tamanho, você não dilui a energia dentro dela. Pelo contrário, você acaba com o dobro da energia. É o único almoço grátis no universo. O espaço não é um palco passivo onde os atores entram e saem. O palco é feito de um material que se multiplica. Este mecanismo cria um ciclo de feedback aterrorizante. A energia escura empurra o espaço para se expandir. Essa expansão cria mais espaço novo. O novo espaço traz consigo mais energia escura, que por sua vez empurra com mais força. É uma avalanche que se alimenta da própria neve que desloca. Não há freios neste veículo, apenas um acelerador que é pressionado cada vez mais fundo à medida que o tempo avança. Para entender de onde vem essa energia inesgotável, devemos abandonar a vastidão das galáxias e mergulhar no extremo oposto da escala. Devemos descer a escada da realidade, encolhendo nossa visão bilhões de vezes, passando pelas células, pelas moléculas, pelos átomos, até chegarmos ao tecido fundamental da realidade. A mecânica quântica nos ensina que o vácuo absoluto, o nada perfeito, é uma impossibilidade física. Se pudéssemos remover cada átomo, cada fóton, cada onda de radiação de uma caixa, o que restaria não seria o silêncio, restaria um rugido. De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, campos de energia nunca podem estar em repouso absoluto, pois isso significaria que saberíamos tanto a posição quanto a velocidade de uma partícula com precisão infinita, o que é proibido pelas leis quânticas. Portanto, o vácuo fervilha. É um oceano tempestuoso de criação e destruição. Neste caldeirão subatômico, pares de partículas virtuais surgem espontaneamente do nada. Um elétron e seu oposto, um positron, materializam-se emprestando energia do próprio vácuo, vivem por uma fração de segundo, inimaginavelmente curta, e então colidem, aniquilando-se mutuamente e devolvendo a energia ao banco cósmico. Isso acontece em todos os pontos do espaço, a todo momento. O espaço vazio é, na verdade, um plenário de atividade frenética, uma espuma quântica efervescente. Os físicos teóricos, armados com a audácia de quem decifrou o átomo, decidiram calcular quanto essa atividade frenética pesa. Se cada centímetro cúbico de espaço contém essa dança infinita de partículas virtuais, essa energia deve ter uma massa.
e essa massa deve exercer gravidade. A ideia era brilhante em sua simplicidade. A energia escura que empurra as galáxias seria, na verdade, o peso acumulado dessas flutuações quânticas do vácuo. Eles somaram as frequências, calcularam as contribuições de todos os campos conhecidos, desde o eletromagnetismo até as forças nucleares, integrando as energias até a escala de Planck, o menor pixel de realidade possível. A esperança era que o número final, a densidade de energia do vácuo, correspondesse à densidade minúscula, mas observável, da energia escura que vemos acelerando o universo. O resultado desse cálculo é, sem exagero, a maior vergonha na história da ciência. O valor teórico que a mecânica quântica prevê para a energia do vácuo não é apenas um pouco maior que o valor observado pelos astrônomos. Ele não é o dobro, nem 10 vezes maior, nem mesmo 1 milhão de vezes maior. A discrepância é de 120 ordens de grandeza. Para visualizar o tamanho desse erro, imagine que você pediu a um físico para estimar o peso de um grão de areia. Ele faz os cálculos, revisa as equações e lhe diz que o grão de areia pesa mais do que todo o universo observável, multiplicado por 1 bilhão. É um erro tão colossal, tão grotesco, que sugere que não estamos apenas errados nos detalhes, mas que estamos fundamentalmente cegos para algo essencial sobre a natureza da realidade. O número 1, seguido de 120 zeros. Se a teoria quântica estivesse correta, a energia contida no espaço dentro de sua xícara de café seria suficiente para ferver todos os oceanos da Terra instantaneamente. Se o vácuo tivesse tanta energia quanto as equações prevêem, o universo teria se expandido tão violentamente no primeiro instante de sua existência que nenhum átomo teria tido tempo de se formar. A estrutura do espaço-tempo teria se rasgado antes mesmo que a luz pudesse brilhar. Nós não deveríamos estar aqui. No entanto, aqui estamos. O universo se expande, sim, mas com uma gentileza quase imperceptível em comparação com a fúria prevista pelos nossos melhores modelos. A energia escura observada é incrivelmente tênue, uma brisa suave comparada ao furacão teórico. Isso nos deixa diante de um abismo epistemológico. De um lado, temos a relatividade geral de Einstein, que descreve a gravidade e a forma do cosmos com precisão esquisita. Do outro, temos a mecânica quântica, que nos deu transistores, lasers e a compreensão da matéria com uma exatidão sem precedentes. Ambas são as teorias mais bem-sucedidas que a humanidade já concebeu. Mas quando tentam conversar sobre o vácuo, elas não apenas discordam, elas gritam em línguas incompreensíveis uma para a outra. Essa catástrofe do vácuo sugere que há um cancelamento milagroso acontecendo nos bastidores. De alguma forma, as flutuações violentas dos campos quânticos devem estar se anulando com uma precisão quase perfeita, deixando sobrar apenas aquela fração infinitesimal de energia que impulsiona a expansão atual. Mas por que a anulação não é total? Por que sobra exatamente essa quantidade minúscula, necessária para que a vida e as galáxias existam, mas suficiente para condenar o universo a um futuro de isolamento frio? Alguns físicos argumentam que a solução exige uma nova física, algo que transcenda as dimensões que conhecemos. Talvez a energia do vácuo vaze para dimensões extras ocultas, invisíveis aos nossos instrumentos. Outros sugerem que o próprio conceito de gravidade deve ser reescrito. Mas há uma possibilidade ainda mais inquietante. Talvez o valor da energia escura não seja fixo por nenhuma lei fundamental. Talvez estejamos vivendo em um universo acidental, uma bolha de estabilidade rara em um oceano de caos multiversal.
onde a maioria dos outros universos já se despedaçou sob o peso de seus próprios vácuos ou colapsou em um piscar de olhos. O renascimento do erro de Einstein nos trouxe até a beira do conhecimento, onde a luz da nossa compreensão vacila diante da escuridão. A energia escura não é apenas uma força que move galáxias. Ela é um sintoma de que nossa compreensão do nada está profundamente equivocada. Se o espaço vazio contém o segredo do destino final de tudo o que existe, o que mais ele esconde em seu silêncio vibrante? Imagine um observador solitário, posicionado na superfície de um mundo rochoso, orbitando uma anã vermelha moribunda, trilhões de anos no futuro. Ele aponta seu telescópio para o céu noturno, esperando encontrar a tapeçaria cintilante de galáxias, nebulosas e aglomerados estelares que tanto nos fascina hoje. Em vez disso, ele encontra apenas um abismo de escuridão absoluta. Não há Andrômeda, não há galáxia do Triângulo, não há o brilho difuso de estruturas distantes. Para esse astrônomo do futuro, a Via Láctea e seus remanescentes fundidos constituem a totalidade do cosmos. Ele poderia deduzir que vive em um universo estático, uma ilha solitária de matéria cercada por um oceano infinito e vazio. A história do Big Bang, a radiação cósmica de fundo e a expansão majestosa do espaço-tempo teriam sido apagadas, perdidas para sempre, além de um horizonte de eventos cosmológico que se fechou como uma cortina de ferro. Esta é a tragédia do conhecimento que a energia escura nos impõe. Estamos vivendo em uma era privilegiada, uma janela temporal estreita, onde a luz das galáxias distantes ainda consegue alcançar nossos sensores antes que a expansão acelerada as arremesse para além de nossa visão. Mas o destino final do universo não é apenas uma questão de visibilidade. É uma questão de estrutura, de sobrevivência da própria matéria. Para entender como essa história termina, devemos olhar para a natureza dessa força invisível que domina o cosmos. Os cosmólogos representam essa natureza através de um número simples, um parâmetro conhecido como equação de estado, representado pela letra W. Se W for igual a -1, a densidade da energia escura permanece constante enquanto o universo se expande. Uma verdadeira constante cosmológica, como Einstein imaginou. Se W for menor que -1, entramos no reino aterrorizante da energia fantasma, onde a força repulsiva cresce com o tempo, tornando-se cada vez mais virulenta. Vamos projetar a linha do tempo seguindo o primeiro cenário, o caminho do W igual a -1. Este é o caminho para o grande congelamento, ou a morte térmica. Neste futuro, a aceleração continua a afastar os aglomerados de galáxias uns dos outros. O espaço entre eles se estica tão rapidamente que a luz emitida por uma galáxia vizinha jamais alcançará a nossa. O universo observável começa a encolher, não em tamanho físico, mas em conteúdo. As galáxias desaparecem da nossa vista, uma a uma, cruzando o horizonte cósmico, vermelhas e fracas, até se desvanecerem no nada. É como estar em um navio, no meio do oceano, enquanto a curvatura da Terra se acentua drasticamente, fazendo com que todas as outras embarcações desapareçam abaixo da linha do horizonte, deixando-nos completamente sós. Dentro da nossa fortaleza gravitacional local, a Via Láctea e Andrômeda já terão completado sua dança gravitacional, fundindo-se em uma única galáxia elíptica gigante, muitas vezes chamada de Milcomeda. Mas fora dessa ilha, o universo se torna um lugar frio e silencioso. A formação de estrelas cessa à medida que o gás livre é consumido ou expulso para o vazio intergaláctico. As grandes estrelas azuis e brancas explodem e morrem, deixando para trás anãs brancas,
estrelas de nêutrons e buracos negros. O universo torna-se avermelhado, iluminado apenas pelo brilho fraco das anãs vermelhas de vida longa, as últimas vigias da era estelar. Mas até elas têm um fim. Daqui a 100 trilhões de anos, a última estrela se apagará. O cosmos entrará na era degenerada. O céu será um cemitério de cadáveres estelares frios. Se a teoria do decaimento do próton estiver correta, a própria matéria bariônica, os blocos de construção dos átomos que compõem nossos corpos e planetas, começará a se dissolver. A matéria sólida deixará de existir, evaporando-se em uma névoa tênue de partículas subatômicas e radiação. Restarão apenas os buracos negros, os últimos imperadores do universo. Monstros de gravidade que devoraram tudo o que podiam. No entanto, nem mesmo eles são imortais. Através do processo sutil da radiação Hawking, eles começarão a evaporar, devolvendo sua massa ao vácuo na forma de fótons frios. Os buracos negros gigantes levarão googles de anos para desaparecer, mas quando o último deles explodir em um flash final de luz, o universo entrará na Era das Trevas, um estado de entropia máxima, um vasto mar de fótons, neutrinos e elétrons, separados por distâncias tão incomensuráveis que raramente, ou nunca, se encontrarão. O tempo perde o sentido, pois nada acontece. O universo se torna um túmulo gelado e eterno. Contudo, existe um destino ainda mais violento e dramático, caso a energia escura não seja constante, mas sim crescente. Se o parâmetro W for menor que -1, a energia fantasma assume o controle e nos conduz ao grande rasgo. Neste cenário, a densidade da energia escura aumenta à medida que o universo se expande. A força repulsiva torna-se tão potente que supera todas as outras forças da natureza, desmantelando as estruturas do cosmos de fora para dentro, como um furacão que primeiro arranca o telhado de uma casa, depois derruba as paredes e, finalmente, desintegra os móveis. Imagine a linha do tempo final. Aproximadamente 60 milhões de anos antes do fim, a gravidade que mantém a nossa galáxia unida, a Via Láctea, sucumbe. A energia fantasma supera a atração gravitacional do centro galáctico. As estrelas nas bordas espirais se desprendem e vagam sozinhas pelo vazio. A majestosa estrutura espiral se dissolve, espalhando bilhões de sistemas estelares em um isolamento absoluto. A destruição avança implacável. 3 meses antes do fim do tempo, a força repulsiva penetra nos sistemas solares. A gravidade do nosso Sol já não consegue segurar a Terra em sua órbita. Os planetas se desprendem e derivam para o espaço profundo, solitários e congelados. 30 minutos antes do fim, a energia fantasma desce à escala planetária. A própria Terra não consegue suportar a pressão interna do espaço expandindo-se dentro dela. A crosta se racha, o manto explode e nosso planeta se desintegra em uma nuvem de poeira e rocha. Mas a energia fantasma não para por aí. Ela tem fome de escalas cada vez menores. Na última fração de segundo, ela supera as forças eletromagnéticas e nucleares. Primeiro, as moléculas são rasgadas. Depois, os próprios átomos são destruídos. Os elétrons são arrancados de suas órbitas. E no instante final, a própria estrutura dos prótons e nêutrons é estraçalhada. O tecido do espaço-tempo, incapaz de conter a energia infinita que brota de cada ponto, rompe-se catastroficamente. As leis da física deixam de existir. Tudo o que foi, tudo o que é aniquilado em uma singularidade final de expansão. Esses cenários, o frio eterno do grande congelamento ou a violência súbita do grande rasgo,
dependem de medições precisas que estamos apenas começando a fazer. Estamos observando as sombras projetadas por essa energia misteriosa, tentando ler o futuro nas entrelinhas da luz estelar distorcida. Há uma ironia poética profunda em nossa situação. Somos criaturas forjadas nas fornalhas de estrelas mortas, compostas por átomos que um dia poderão ser rasgados ou decair no esquecimento, tentando compreender uma força que dita que nossa existência é efêmera, não apenas individualmente, mas cosmicamente. O universo parece indiferente à complexidade que abrigou por bilhões de anos. No entanto, há uma terceira possibilidade, uma alternativa que sugere que o fim pode não ser o fim, mas sim um novo começo. Alguns modelos teóricos propõem que a energia escura pode ser dinâmica de uma maneira cíclica, que a expansão pode um dia reverter, ou que o nosso vácuo pode decair para um estado de energia mais baixo, reescrevendo as leis da física instantaneamente. Enquanto olhamos para o abismo do futuro, confrontados pela escolha entre o gelo eterno e a desintegração total, resta-nos a pergunta fundamental sobre a natureza do tempo e da existência. Se o universo teve um início violento e caminha para um fim silencioso ou destrutivo, qual é o significado desse breve intervalo de luz e vida? Seremos nós apenas flutuações momentâneas em um mar de entropia? Ou a nossa capacidade de compreender o nosso próprio fim confere ao universo uma forma de imortalidade através da consciência? Imagine um astrônomo solitário em um planeta distante, orbitando uma estrela anã vermelha, daqui a 100 bilhões de anos. Seus instrumentos são feitos de tecnologias que hoje não podemos sequer sonhar. Sua matemática é perfeita e sua dedicação à verdade é absoluta. Ele aponta seu telescópio mais poderoso para o abismo negro acima. Ele espera ver a tapeçaria de galáxias, os filamentos da teia cósmica ou o brilho residual da criação, mas ele não vê nada. Apenas a escuridão estática e sufocante envolve sua própria galáxia-ilha. Para este observador do futuro, o universo é pequeno, finito e imutável. Ele concluirá, com todas as evidências científicas disponíveis para ele, que ele e seus vizinhos estelares estão sozinhos em um vazio eterno. E o mais trágico é que ele estará errado. Esta é a ironia final, escrita pelas leis da física. Estamos vivendo em uma janela de tempo extraordinariamente rara e preciosa, uma era dourada da cosmologia que um dia se fechará para sempre. A energia escura não está apenas empurrando as galáxias para longe umas das outras. Ela está sistematicamente apagando a história do universo, rasgando as páginas do livro da Gênese, antes que elas possam ser lidas por civilizações futuras. Nós, humanos do século XXI, somos privilegiados. Olhamos para o céu e vemos a história desenrolada diante de nós, como um mapa antigo. Vemos a radiação cósmica de fundo, aquele calor fóssil do Big Bang, banhando o céu em micro-ondas. Vemos galáxias distantes recuando, suas luzes desviadas para o vermelho, gritando a verdade sobre a expansão. Temos as pistas do crime cósmico espalhadas por toda a cena, mas a energia escura trabalha incansavelmente para limpar essas pistas. À medida que o espaço se expande exponencialmente, as galáxias que hoje pontilham nosso céu profundo serão arrastadas para além do horizonte cósmico de eventos. Este horizonte não é uma barreira física, mas um limite de comunicação imposto pela velocidade da luz. Quando o espaço entre nós e uma galáxia distante se expande mais rápido do que a luz pode viajar, essa galáxia deixa de ser observável. Ela envia seus fótons, suas mensagens de luz, mas eles são como nadadores
lutando contra uma correnteza que se torna infinitamente rápida. Eles nunca nos alcançarão. Um por um, os objetos do céu noturno cruzarão esse horizonte e desaparecerão, como navios caindo na borda de uma catarata silenciosa. Primeiro, perderemos as galáxias mais distantes, aquelas que hoje nos dão vislumbres da infância do cosmos. Depois, os aglomerados vizinhos serão levados pela maré escura. Com o tempo, as estruturas maciças que compõem o universo observável serão desmembradas da nossa visão. O que restará será o grupo local, a nossa própria vizinhança, gravitacionalmente ligada. A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, juntamente com suas galáxias satélites anãs, estão destinadas a colidir e se fundir em uma única e gigantesca galáxia elíptica, muitas vezes chamada de Milkydromeda. Para os habitantes dessa futura supergaláxia, o céu será radicalmente diferente. A atração gravitacional local será forte o suficiente para manter as estrelas de Milkydromeda unidas, resistindo à repulsão da energia escura. Mas tudo o que estiver fora dessa ilha gravitacional terá sido varrido para longe. O espaço intergaláctico se tornará verdadeiramente vazio. Não haverá outros pontos de luz para medir distâncias, nem supernovas distantes para atuar como faróis na escuridão, nem desvio para o vermelho cosmológico para indicar que o espaço está se esticando. A própria radiação cósmica de fundo, a prova definitiva da origem quente do nosso universo, terá sido esticada a tal ponto que seu comprimento de onda será maior do que o tamanho do horizonte visível. Ela se tornará indetectável, sua canção silenciada, diluída até a inexistência. O eco do Big Bang terá desaparecido. Imagine agora os cientistas dessa era futura. Eles desenvolverão a relatividade geral. Eles entenderão a gravidade, a mecânica das estrelas e a química dos elementos. Eles olharão para o céu e verão um universo estático, composto por uma única galáxia, cercada por um vazio infinito. Sem a visão da expansão, sem a radiação de fundo, seus melhores modelos cosmológicos ditarão que o universo é eterno e imutável, ou talvez que tenha nascido como está, pronto e acabado. Eles não terão como saber sobre a inflação, sobre a nucleossíntese primordial, ou sobre a evolução dinâmica que trouxe o cosmos até aquele ponto. Eles construirão uma imagem do universo que é logicamente consistente com seus dados, mas fundamentalmente incorreta. É um pensamento humilhante e aterrorizante. Isso nos força a perguntar se há aspectos fundamentais do universo que já foram apagados antes do surgimento da humanidade. Será que perdemos peças cruciais do quebra-cabeça que eram visíveis há bilhões de anos, mas que agora estão além do nosso horizonte? Talvez existam forças e eventos na aurora do tempo, cujos vestígios já foram varridos pela inflação ou pela entropia, deixando-nos com uma visão incompleta que arrogantemente acreditamos ser total. A energia escura nos ensina que o conhecimento não é um direito garantido. O universo não tem a obrigação de ser compreensível para nós, nem de manter suas pistas preservadas para sempre. Somos como arqueólogos que chegaram a uma biblioteca antiga no momento exato em que um incêndio começa. Ainda podemos ler os pergaminhos, podemos ver a estrutura do edifício e entender sua história. Mas as chamas estão se espalhando. O futuro será uma era de esquecimento, onde a verdade sobre nossas origens será consumida pelo isolamento. Nossa capacidade de compreender o cosmos é, portanto, efêmera. Estamos no topo de uma montanha de tempo, com uma visão clara em todas as direções, mas a neblina está subindo. Temos a responsabilidade solene de registrar o que vemos, de capturar a majestade da expansão
e a violência da criação enquanto ainda podemos. Nós somos a memória do universo. Sem nós, e sem civilizações como a nossa neste momento preciso da história cósmica, o universo seria não apenas desconhecido, mas incognoscível. A aceleração cósmica dita um destino de solidão fria. As estrelas acabarão por queimar todo o seu combustível. As anãs brancas esfriarão até se tornarem brasas negras invisíveis. Os buracos negros, os últimos guardiões da entropia, evaporarão lentamente através da radiação Hawking, em escalas de tempo que desafiam a imaginação humana. E a energia escura continuará a expandir o vazio entre essas carcaças estelares, garantindo que nunca mais se encontrem. No entanto, há uma beleza melancólica nesta tragédia. O fato de estarmos aqui, agora, conscientes e capazes de olhar para cima e decifrar o código da luz das estrelas, é um milagre estatístico. Somos a consciência do cosmos, despertando brevemente antes do longo sono eterno. A energia escura pode ditar o fim físico, dispersando a matéria até que o universo seja um vasto oceano de nada. Mas ela não pode apagar o fato de que, por um breve momento, nós entendemos. Nós vimos as galáxias fugindo. Nós medimos a curvatura do espaço-tempo. Nós deduzimos a existência do invisível. Em um universo que corre em direção ao esquecimento, o ato de conhecer é a maior rebelião. É a nossa forma de desafiar a escuridão que se aproxima. Pode ser que civilizações futuras, presas em suas ilhas galácticas solitárias, nunca saibam o que nós sabemos. Elas podem olhar para o vazio e ver apenas espelhos de sua própria solidão. Mas nós estivemos aqui. Nós vimos a vastidão. Nós testemunhamos a glória da expansão acelerada e compreendemos, mesmo que imperfeitamente, o mecanismo que move as engrenagens da realidade. Talvez o universo não tenha sido feito para nós, mas nós, certamente, fomos feitos pelo universo para sermos suas testemunhas. Enquanto a luz das galáxias distantes ainda chega aos nossos telescópios, enquanto os fótons antigos ainda carregam os segredos do início, temos o dever de olhar, de aprender e de nos maravilhar. Pois a noite está chegando, e ela será longa, silenciosa e vazia. A única luz que permanecerá será aquela que acendemos em nossas mentes, através da compreensão, uma chama desafiadora contra a inevitável extinção das luzes cósmicas. E quando a última estrela se apagar e o último horizonte se fechar, o que terá importado não será a duração da nossa existência, mas a profundidade da nossa visão, enquanto os olhos ainda podiam ver. Será que somos os únicos a perceber que o universo está morrendo? Ou somos os únicos a perceber que ele viveu?